Quando a Caixa anunciou a Mais Milionária e eu tive contato pela primeira vez com aquela que ainda era a suposta estrutura dessa loteria, suposta porque ainda não tinha sido oficializada, eu fiquei pensando, será que não seria mais razoável a gente chamar ela de mais impossível? Porque afinal de contas, nenhuma loteria é tão complexa quanto essa e ao mesmo tempo nenhuma loteria oferece probabilidades tão insignificantes. Mas é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, em que eu vou esmiuçar a Mais Milionária e desde já antecipo. Talvez esse venha a se confirmar como o vídeo mais longo sobre loterias aqui do canal do Estude Matemática. Afinal de contas, nós estamos falando, de certa forma, de duas loterias combinadas em apenas uma. Para você que ainda não tem familiaridade com a Mais Milionária, ela funciona assim. Você tem 50 números disponíveis e desses, 5 são sorteados. hoje é o dia seguinte à gravação do vídeo da Mais Milionária. E só hoje, depois de passar muitas horas editando e de finalizar quase 40 minutos de vídeo editado, eu me dei conta de que eu coloquei 5 números sorteados aqui. E são 6. Eu passei o vídeo inteiro falando em 6, exceção feita ao início do vídeo porque eu sou um animal. Eu não vou gravar tudo de novo, é claro, mas eu faço questão de deixar isso registrado. Não são 5, são 6. Você vai ver 5 ao longo do vídeo inteiro aqui no quadro, mas não esqueça, são 6 os números sorteados. Porque eu sou um animal. Muito obrigado. Ao mesmo tempo, quando você realiza a sua aposta, você tem uma segunda matriz com apenas 6 números. A Caixa chama esses números oficialmente de trevos numerados. E desses 6 trevos disponíveis, em cada um dos concursos, 2 trevos são sorteados. No total, portanto, nós temos 8 números que são sorteados, sendo 6 números da matriz principal e 2 trevos. A exemplo de outras loterias da Caixa, o prêmio bruto reserva 43,35% da arrecadação. E a primeira diferença da Mais Milionária para as outras loterias é que ela sempre garante um prêmio principal para a primeira faixa de no mínimo 10 milhões de reais. A Caixa consegue fazer isso por 2 motivos. Primeiro, porque se trata de uma loteria muito improvável e que, consequentemente, não se espera que venha a oferecer essa premiação de primeira faixa com muita frequência. E, em segundo lugar, porque na Mais Milionária, com exclusividade, existe a RGP. RGP significa Reserva Garantidora de Prêmios. E é essa reserva que garante o pagamento dos prêmios fixos na hipótese da premiação de primeiro nível ser oferecida em um momento em que a arrecadação ainda não é suficiente para que ela seja paga. Eu vou entrar nesses detalhes com calma, com tranquilidade no momento oportuno, mas por enquanto eu só quero apresentar para você as diferentes faixas de premiação que você observa, são bem numerosas, são 10. Existem 4 faixas de premiação fixa, assim como acontece, por exemplo, com a Loto Fácil para 11, 12 ou 13 acertos. No caso específico da Mais Milionária, se você acertar 3 números e 2 trevos, você vai ganhar R$50. Prêmio fixo. Se você acertar 3 números na matriz principal e um dos trevos que marcou, você vai ganhar R$24. Se você acertar 2 números e 2 trevos, você ganha R$12. E se você acertar 2 números e apenas um trevo, na chamada 10ª faixa de premiação, você vai recuperar o valor da sua aposta de R$6. Aliás, é importante frisar que o valor da aposta simples de R$6 é hoje, setembro de 2022, o valor mais alto dentre todas as loterias que a Caixa oferece. Depois de pagas as premiações fixas, os valores são distribuídos para as 6 primeiras faixas de premiação. Com uma curiosidade, para essas 6 faixas, o número de trevos que você acerta não é tão relevante assim. Você pode até se dar ao luxo de errar os 2 trevos que você marcou, que ainda assim você estará garantindo uma premiação potencialmente expressiva. Se você acertar 6 números e 2 trevos, ou seja, se você acertar
todos os números que venha a marcar em uma aposta simples, você vai pegar 62% do valor residual. Como eu disse, já descontada a reserva garantidora de prêmios e descontados também os valores correspondentes às premiações fixas. Se você acertar 6 números e um ou nenhum trevo, observe, você pode se dar o luxo de errar os 2 trevos, você vai ficar com 10% do valor reservado para a premiação. Para 5 números e 2 trevos, 8%. Para 5 números e um ou nenhum trevo, 8% de novo. Para 4 números e 2 trevos, 6%. E, finalmente, para 4 números e um ou nenhum trevo, mais uma vez, 6%. Aqui, a Mais Milionária tem uma particularidade interessante. Se o prêmio principal não sair, ele fica acumulado para o sorteio seguinte. Porém, a partir da faixa 2 até a faixa 6, acontece o famoso efeito cascata, tão comum, por exemplo, nos concursos especiais, Loto Fácil da Independência, Quina de São João e por aí vai. Se ninguém acertar a segunda faixa de premiação, os valores reservados para essa faixa vão ser distribuídos para os acertadores da terceira faixa. E assim sucessivamente. Se não houver ganhador na terceira faixa, a premiação passa para a quarta faixa e assim por diante até a sexta faixa. O que significa que, considerando ser essa uma loteria altamente improvável e cujas apostas, pelo menos agora na arrancada, ainda não são muito expressivas, potencialmente oferece a você a oportunidade de conseguir uma boa remuneração mesmo sem acertar tantos números quanto o exigido pelas faixas principais de premiação. Dito isso, vamos ao que você precisa de matemática para poder entender como funciona a Mais Milionária e, mais especificamente ainda, como se calculam as probabilidades relacionadas a essa loteria. Você vai precisar, antes de mais nada, saber calcular uma combinação. E eu digo combinação porque, se você já estudou análise combinatória em algum momento na sua vida, você lembra de que problemas de combinação são problemas em que a ordem não importa. E isso é o caso das loterias da Caixa que envolvem sorteios de números. A ordem em que os números são sorteados não importa, o que importa é o agrupamento final que corresponde ao resultado de cada sorteio. No caso da Mais Milionária, por exemplo, se nós considerarmos que são 50 os números disponíveis e quisermos saber de quantas formas diferentes o sorteio dos 6 números em cada concurso pode se realizar, nós iremos combinar esses 50 números de 6 em 6. E para expandir uma combinação no mundo da matemática, a gente sempre procede da mesma forma. Você expande no numerador o fatorial do número de baixo até que o número de fatores corresponda ao número de cima e em seguida divide esse numerador pelo fatorial do número de cima. Mais fácil fazer do que explicar. Nesse caso, você vai fazer 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47 vezes 46 vezes 45 e vai interromper essa expansão no sexto fator, porque você está fazendo uma combinação de 50, 6 a 6. Tudo isso dividido pelo fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai fornecer a você o total de possibilidades de realização desse sorteio. De quantas formas 6 dos 50 números podem ser sorteados em cada uma das edições da Mais Milionária. Isso vai levar você para 15.890.700, o que, aliás, não é novidade, porque se você tem familiaridade com a dupla cena, outra das loterias oferecidas pela Caixa, você já viu esse mesmo número, porque a dupla cena também parte de uma matriz com 50 números, dos quais são sorteados 6. E, portanto, se você tem familiaridade com as probabilidades da dupla cena, ou se você já assistiu ao meu vídeo aqui do Estude Matemática sobre a dupla cena, você já tem familiaridade com essa parte do que eu estou prestes a apresentar, com as probabilidades que dizem respeito à matriz de números, a matriz principal que contém os 50 números disponíveis na Mais Milionária. Um segundo conceito importante de você entender preliminarmente é o conceito de combinação complementar. Vamos supor que eu precise calcular, por exemplo, a combinação de 30 elementos tomados 28 a 28.
28. Em matemática é muito comum quando esses dois números aqui são muito próximos, não necessariamente grandes, mas próximos. É muito comum a gente substituir essa combinação pela dita combinação complementar, que nos oferece uma alternativa simplificada de desenvolvimento. Para determinar qual é a combinação complementar nesse caso, você vai reescrever combinação de 30, mas vai substituir o número de cima pela diferença entre o número de baixo e o número de cima. Nesse caso, 30 menos 28 dá 2. Só que naturalmente é muito mais fácil expandir a combinação de 32 a 2 do que a combinação de 30, 28 a 28, que exigiria que você expandisse 28 fatores tanto no numerador quanto no denominador. Nesse caso, você só precisa de 2 fatores tanto no numerador quanto no denominador e, portanto, essa expansão fica bem mais fácil. E o terceiro conceito importante matemático que você deve levar em consideração, especificamente no caso da mais milionária, diz respeito a eventos independentes. O que significa isso? Se você tem um processo composto por várias etapas, a probabilidade de ocorrência de uma sucessão de resultados independentes para cada uma dessas etapas sempre será dada pelo produto das probabilidades de cada etapa. Vamos supor que você esteja, por exemplo, jogando uma moedinha honesta para cima num experimento cujo resultado pode ser cara ou coroa, ou seja, você tem duas possibilidades, e em seguida lançando um dado também honesto, um dado em formato de cubo com faces numeradas de 1 a 6. Se você quiser, por exemplo, saber qual é a probabilidade de você obter resultado cara e em seguida obter resultado 6, lançando a moeda você obtém cara, lançando o dado você obtém 6. Você precisa calcular as probabilidades independentemente e em seguida multiplicar os resultados. A probabilidade de você obter cara nesse caso vai ser 1/2, a probabilidade de você obter o número 6 vai ser 1/6 e, portanto, a probabilidade de você obter esses dois resultados em sucessão vai ser dada pelo produto dessas duas probabilidades, o que é o mesmo que 1/12. E esses três conceitos serão, cada um à sua forma, necessários e importantes para que a gente possa entender cada uma das diferentes etapas envolvidas nos cálculos de probabilidade relacionados à mais milionária. E é exatamente isso que a gente começa a fazer a partir de agora. Muito bem, antes de mais nada, para poder falar nas probabilidades relacionadas à matriz principal, a matriz de números da mais milionária, eu já salvei aqui o popular DT, o total de desdobramentos possível, o total de possibilidades de realização desse sorteio, sorteando 6 números dentre os 50 disponíveis. Isso resulta, como a gente acabou de ver, em 15.890.700. Esse valor vai ser importante para o cálculo de todas as probabilidades relacionadas a essa matriz principal. Se você quiser determinar a probabilidade de acertar os 6 números que você escolheu, você precisa, antes de mais nada, entender que quando você escolhe 6 números, você está escolhendo apenas um agrupamento, apenas um desdobramento de 6 números. Se qualquer número sorteado for diferente dos 6 que você escolheu, você já não terá acertado os 6 números. E existe uma forma interessante de caracterizar isso no mundo da matemática que eu vou fazer questão de mostrar para você. Quando você fala em 6 acertos, você está falando basicamente que os 6 números sorteados têm que dar o match com os 6 números que você escolheu. E isso se revela matematicamente na forma de uma combinação de 6 números tomados 6 a 6. Olha que interessante o que acontece se você acabou de acompanhar a minha breve revisão de combinação, a minha breve síntese de análise combinatória. Se você for expandir essa combinação de 6 elementos tomados 6 a 6, você vai, em cima, expandir o fatorial do número de baixo até que o número de fatores seja igual ao número de cima, então você vai fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e vai dividir isso aqui pelo fatorial do número de cima, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Naturalmente, como você está dividindo o mesmo produto, tanto no numerador quanto no denominador, você vai chegar no resultado igual a 1, o que confirma a premissa que eu acabei de lançar, de que você está concorrendo com apenas um
um desdobramento dentre os mais de 15 milhões de resultados possíveis. E é justamente por isso que a probabilidade de você acertar 6 números na mais milionária, em se tratando de matriz principal, vai ser dada por apenas um desdobramento de interesse dividido por 15.890.700, o que corresponde ao total de possibilidades de realização desse sorteio. É uma probabilidade bem baixa e, como eu disse e faço questão de reforçar, é a mesma probabilidade que você tem de acertar os 6 números no sorteio da dupla cena. Só que na dupla cena a probabilidade fica por aí. Nesse caso, você tem que pensar que, além de acertar os 6 números, você também precisa acertar os 2 trevos para faturar o prêmio principal. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Na hipótese de você estar interessado em calcular a probabilidade de 5 acertos, você vai precisar modelar isso aqui matematicamente, pensando que se você acertar 5 nesse caso é porque você terá errado um dos números que escolheu. Toda aposta caracterizada pelos 5 acertos é, na verdade, uma aposta com 5 acertos e um erro. E a partir daí, então, você pensa em termos de análise combinatória. Esses 5 acertos deverão estar entre os 6 números que você escolheu. De quantas formas isso pode acontecer? Você precisa calcular uma combinação dos 6 números que você escolheu, tomados 5 a 5. Esse número que você terá errado, porém, deverá estar entre os 44 números que não foram sorteados. Afinal de contas, na matriz principal, lembra, você tem 50 números disponíveis. Se 6 são sorteados, é porque 44 não são. Nesse caso, portanto, você vai ter uma segunda combinação a considerar, a combinação dos 44 números não sorteados tomados 1 a 1. E no caso, como você tem a conjunção e conectando os 5 acertos e o erro, como você quer que essas duas coisas aconteçam simultaneamente, você vai substituir essa conjunção pela operação de multiplicação ao traduzir matematicamente a sua intenção. Eu vou suprimir o cálculo e vou inclusive sugerir que você refaça os cálculos em casa, mas quero desde já deixar indicado que esse produto de combinações vai levar você a 264 desdobramentos de interesse, o que significa que quando você faz uma aposta simples na mais milionária, você está comprando apenas uma chance de acertar os 6 números, mas ao mesmo tempo você está comprando 264 chances de acertar 5 dos 6 números, o que vai resultar em uma probabilidade bem mais expressiva, ainda que não muito generosa, como você vai perceber logo mais. Quero também registrar que na hora de calcular a combinação de 6, 5 a 5, você pode lançar mão da combinação complementar, porque o 6 e o 5 são muito próximos e se você substituir o 5 por 6 menos 5, que dá 1, você vai chegar numa expressão mais fácil de calcular do que a combinação de 6, 5 a 5 sugeriria. Dito isso, nós estamos prontos para calcular qual é a probabilidade de acertar 5 dos 6 números que eu escolhi na matriz principal da mais milionária, e essa probabilidade vai ser dada por 264 desdobramentos de interesse divididos por 15.890.700 desdobramentos disponíveis, o que nos leva a uma probabilidade aproximadamente igual a 1 sobre 60.192. Essa é, portanto, a probabilidade de você acertar 5 dos 6 números que você venha a escolher na matriz principal, na mais milionária, caso você realize uma aposta simples. Você percebe que a situação é bem melhor do que uma em aproximadamente 16 milhões, mas ainda assim não estamos falando de algo altamente provável. A partir daí, então, a gente vai para a análise de 4 acertos, de 3 acertos e de 2 acertos de todas as demais faixas de acertos que resultam em premiação na mais milionária. Pois então, se você entendeu a estratégia que eu acabei de colocar em prática para calcular a probabilidade de 5 acertos na matriz principal da mais milionária, eu tenho certeza de que você vai entender bem rápido a estrutura que eu vou montar para determinar as probabilidades tanto para 4, quanto para 3, quanto para 2 acertos.
Se você quer calcular a probabilidade para 4 acertos, você precisa considerar que uma aposta nessas condições será caracterizada por 4 acertos e 2 erros. E é isso que nos leva a um produto de combinações. A combinação dos 6 números que você escolheu tomados 4 a 4, afinal de contas, nós queremos acertar 4 dos 6 números que nós escolhemos, e a combinação dos 44 números que você não escolheu tomados 2 a 2. Afinal de contas, 2 dos números estarão obrigatoriamente nessas condições entre os 44 números que você não escolheu. Isso resulta em um total de 14.190 desdobramentos de interesse. Observa que, de novo, nós estamos diante de uma chance bem mais expressiva de que venha a acontecer aquilo que nós estamos, nesse caso, ambicionando. Para efeito de probabilidade, a probabilidade de você acertar 4 números, portanto, nesse caso, vai ser dada por 14.190 desdobramentos de interesse divididos por 15.890.700 desdobramentos disponíveis. Afinal de contas, o total de resultados disponíveis continua o mesmo, independente do número de desdobramentos que interessam a você em cada um desses casos. Isso se traduz em uma probabilidade aproximadamente igual a uma em 1.120, o que, de novo, é bem melhor do que uma em 60 mil, é muito melhor do que uma em 16 milhões, mas ainda assim, acertar um número entre 1.120 números disponíveis, por exemplo, não é tarefa das mais fáceis. Recolocando a estratégia em prática para 3 acertos. Se você quiser caracterizar 3 acertos, você vai precisar de 3 acertos e, ao mesmo tempo, de 3 erros. Você já sabe que esses 3 acertos precisarão ser determinados a partir dos 6 números que você escolheu e, para isso, você vai usar uma combinação dos 6 números que escolheu tomados 3 a 3. O mesmo vale para 3 erros, só que aí você considera os 44 números que você não terá escolhido e combina esses 44 números também de 3 em 3. Mais uma vez, a conjunção e se transforma na operação de multiplicação e, nesse caso, você vai ter um total de 264.880 possibilidades, ou ainda desdobramentos que interessam a você, caso o objetivo seja acertar apenas 3 dos 6 números que você escolheu. O resto você já sabe, a probabilidade, portanto, de 3 acertos, nesse caso, vai ser igual a 264.880 desdobramentos de interesse, divididos, de novo, por 15.890.700 desdobramentos disponíveis no universo de resultados possíveis para esse sorteio. O que se traduz em uma probabilidade aproximadamente igual a uma em 60. Uma em 59,99, para ser mais preciso, o que faz com que esse arredondamento seja bastante preciso. Finalmente, para 2 acertos, você vai precisar simultaneamente não só dos 2 acertos, mas também de 4 erros. E a partir daí, mais uma vez, a estrutura se revela. Você vai precisar combinar os 6 números que escolheu dessa vez de 2 em 2. Você vai precisar combinar os 44 números que não terá escolhido de 4 em 4. Multiplica as combinações mais uma vez para chegar no resultado, que dessa vez vai ser igual a 2.036.265. E nesse momento você pensa, nossa, eu tenho mais de 2 milhões de chances. Pois é, você tem mais de 2 milhões de chances de acertar apenas 2 números e de ganhar com isso, no máximo, o equivalente à premiação fixa de R$12. Isso caso você também acerte os 2 trevos. Mais impossível. Não esqueça do título desse vídeo. Probabilidade, portanto, de você acertar 2 dos 6 números que escolheu na grade principal vai ser dada por 2.036.265, tudo isso dividido por 15.890.700, o que se traduz em uma probabilidade aproximadamente igual a uma
em 8, mais especificamente a uma em 7,8, mas que a gente pode arredondar para isso sem prejuízo. Mas ainda assim estamos falando de probabilidades pequenas, como é sempre o caso em se tratando de loterias. Dito isso, nós passamos a falar dos trevos, porque vocês vão perceber rapidinho que é neles que reside o verdadeiro diferencial da Mais Milionária. Muito bem, então, falando dos trevos a partir de agora, lembrando que são 6 trevos disponíveis e desses 2 são sorteados. A primeira dúvida, de quantas formas diferentes esse sorteio pode acontecer? Em outras palavras, quantos são os desdobramentos possíveis para o resultado desse sorteio no total? Você precisa, nesse caso, considerar que nós estamos falando de 6 trevos e esses 6 trevos serão combinados 2 a 2. Essa conta é bem fácil de fazer, como você já sabe, você vai fazer 6 vezes 5 no numerador e 2 vezes 1 no denominador, o que totaliza 15 possibilidades. Existem apenas 15 possibilidades de realização do sorteio dos trevos. Em outras palavras, isso é o mesmo que afirmar que o nosso novo DT, o nosso novo total de desdobramentos, que vale apenas para os trevos a partir de agora, é igual a 15. A partir daí, então, vamos ao que interessa, vamos às probabilidades, começando pela probabilidade de você acertar 2 trevos, lembrando que você terá escolhido 2 números na matriz de trevos numerados, caso você tenha realizado uma aposta simples. Essa aposta se traduz matematicamente em 2A simplesmente, você terá acertado os 2 números que escolheu, e você já sabe que em termos de combinação, isso é o mesmo que combinar os 2 números que você escolheu, ou ainda os 2 trevos, 2 a 2. E quando você combina os 2 trevos 2 a 2, você chega à conclusão de que só existe uma configuração que interessa a você nesse caso. Em outras palavras, você escolheu 2 trevos e você só vai acertar os 2 se na data do sorteio os 2 trevos sorteados forem exatamente os mesmos 2 trevos que você escolheu. É isso que leva você à conclusão de que a probabilidade de você acertar os 2 trevos vai ser dada por um desdobramento de interesse, apenas um, de um total de 15 desdobramentos disponíveis. Lembrando que o nosso DT, o nosso total de desdobramentos nesse caso, é dado pelo 15, que corresponde ao total de combinações dos 6 trevos tomados 2 a 2. É a partir daí que você observa o que acontece na hipótese de você considerar apenas um acerto. Para que você tenha apenas um acerto na sua escolha de trevos, você precisa acertar um e, ao mesmo tempo, errar o outro. E para que isso aconteça, você vai precisar que esse um acerto esteja entre os 2 trevos que você escolheu, o que resulta em combinação de 2 trevos tomados 1 a 1, e, ao mesmo tempo, o trevo que você terá errado esteja entre os 4 trevos não sorteados, o que resulta em uma combinação de 4 trevos tomados também 1 a 1. Quando você realiza essa multiplicação, você chega no resultado igual a 8, o que significa que dentre as 15 diferentes configurações de resultado do sorteio, em 8 delas você terá acertado apenas um trevo, o que se traduz em uma probabilidade de acerto de apenas um trevo, que corresponde a 8 sobre 15. E observe agora com carinho e atenção o que acontece quando a gente fala de 0 acertos. Esse tipo de aposta vai ficar caracterizado simplesmente por 2 erros, e eu não preciso sequer contemplar o que acontece em termos de acertos, na medida em que não houve acerto nenhum, o que significa na prática que eu posso simplesmente me ocupar do cálculo da combinação dos 4 números que eu não escolhi, tomados 2 a 2. Essa combinação dos 4 números que eu escolhi tomados 2 a 2 vai revelar o total de desdobramentos de interesse nesse caso. Desdobramentos que revelam que eu não acertei nenhum dos 2 números que eu escolhi. Quando eu calculo a combinação de 4, 2 a 2, eu chego em 6 como resultado, o que revela uma curiosidade muito interessante da Mais Milionária. A probabilidade de você ter 0 trevos acertados, de você errar
os 2 trevos, vai ser dada por 6 desdobramentos de interesse de um total de 15 disponíveis. O que revela algo muito interessante: a sua probabilidade de acertar apenas um trevo é maior do que a probabilidade de você não acertar nenhum. Isso, de certa forma, faz com que a mais impossível, ou melhor, a mais milionária, talvez não necessariamente mais impossível, mas isso é o que a gente está prestes a descobrir, não seja assim tão cruel com os apostadores. No momento em que ela premia nas faixas de premiação fixa os apostadores que acertaram 2 trevos ou 1 trevo. Porque, afinal de contas, acertar 1 trevo é mais fácil do que não acertar nenhum. E nesse caso, portanto, você está deixando de premiar apostadores que são, de fato, muito azarados, porque na prática, para zerar os trevos, você precisa que algo improvável aconteça, algo mais improvável do que acertar pelo menos um deles. E agora sim, então, reveladas todas as probabilidades relacionadas aos acertos na matriz principal, relacionadas aos acertos na matriz de trevos numerados, a gente pode combinar esses 2 mundos e chegar nas probabilidades especificamente relacionadas à mais milionária nas suas diferentes faixas de premiação. Pois bem, eis então aqui uma matriz que consolida as probabilidades que eu acabei de calcular. Na primeira coluna, as probabilidades que dizem respeito à matriz de números. Na segunda coluna, as probabilidades que dizem respeito à matriz de trevos. E como eu quero que os números de acertos tenham as suas probabilidades calculadas para acontecimento simultâneo, em outras palavras, e por exemplo, no primeiro caso, qual a probabilidade de eu acertar 6 números na matriz principal e, ao mesmo tempo, 2 trevos na matriz secundária, eu preciso multiplicar as probabilidades em cada uma dessas linhas. E é aí, justamente aí, que a mais milionária se revela a mais impossível. Dá uma olhada no que acontece na primeira faixa de premiação. 6 acertos na matriz principal, 2 acertos na matriz de trevos. Você vai ter 1 sobre 15.890.700, que é a probabilidade de você acertar os 6 números, como nós acabamos de calcular, multiplicada por 1 sobre 15, porque afinal de contas, 1 sobre 15 corresponde à sua probabilidade de acertar os 2 trevos que você terá escolhido na sua aposta simples, deles coincidirem com os 2 trevos sorteados. Ao realizar essa multiplicação, você chega em uma probabilidade final de 1 sobre 238.360.500, o que faz com que a sua probabilidade de ser premiado na primeira faixa da mais milionária seja aproximadamente 5 vezes menor do que a probabilidade de você ganhar na Mega Sena, cuja probabilidade é aproximadamente igual a 1 em 50 milhões. Isso faz da mais milionária disparado a loteria mais improvável para efeitos de premiação na primeira faixa, o que de certa forma justifica o título desse vídeo. Será que nós não deveríamos chamar de mais impossível ao invés de mais milionária? Observe agora o que acontece na segunda faixa de premiação, que consolida 6 números mais 1 trevo com 6 números e nenhum trevo. Nesse caso, você está falando da mesma probabilidade para 6 números, uma em 15.890.700. No caso dos trevos, porém, como você aceita um trevo ou nenhum trevo, a conjunção ou, nesse caso, se traduz em uma soma de probabilidades. Você vai ter o 8/15, que corresponde à chance de você acertar um trevo, somado aos 6/15, que corresponde à chance de você não acertar nenhum. Isso vai resultar em 14/15, o que significa naturalmente que é muito mais provável você acertar 6 mais 1 ou 6 mais 0 do que acertar 6 mais 2. E é justamente isso que vai fazer com que a probabilidade final seja um pouco mais generosa. Nesse caso, portanto, multiplicando essas duas probabilidades, nós iremos chegar em 1 sobre 17.025.750, o que faz com que a sua probabilidade de acertar 6 números acompanhados de 1 ou de nenhum trevo na mais milionária seja algo um pouquinho mais improvável do que você acertar as 6 dezenas da dupla Sena. Só para você entender o grau de dificuldade que nós estamos consolidando nesse momento. Passando para as demais faixas, agora que você já entendeu o espírito, eu posso acelerar, basta multiplicar
multiplicar as probabilidades da primeira e da segunda colunas, lembrando que no caso de 5 mais 1, 5 mais 0 e também no caso de 4 mais 1, 4 mais 0, eu já estou trabalhando com a probabilidade consolidada de 14/15. Nesse primeiro caso, nós estamos falando de uma probabilidade consolidada de 1 sobre 902.881. Probabilidade aproximadamente igual a 1 em 1 milhão. Uma chance de 1 em 1 milhão de você acertar 5 números e, ao mesmo tempo, os 2 trevos que você terá escolhido. Para 5 mais 1 e 5 mais 0, nós temos uma probabilidade consolidada de 1 em 64.491. Para 4 mais 2, nós teremos 1 sobre 16.798. E, finalmente, consolidando 4 mais 1 e 4 mais 0, nós vamos ter uma probabilidade aproximadamente igual a 1 em 1.200. E é justamente isso que faz com que o cálculo das probabilidades da Mais Milionária seja um cálculo tão complexo. O fato de nós estarmos pela primeira vez entre as loterias da Caixa falando de duas grades que operam de forma interdependente, diferentemente do que acontece, por exemplo, na Dia de Sorte, em que você tem os meses separados dos números, e também na Time Mania, em que você tem a matriz de números separada dos 80 times que são listados no volante. A partir daqui, então, a gente vai para a consolidação das nossas probabilidades, falando das 4 faixas restantes de premiação, as 4 faixas relacionadas às premiações fixas. Pois bem, considerando as 4 faixas inferiores de premiação 7, 8, 9 e 10, cujas premiações são fixas, nós temos a seguinte configuração para 3 números corretos e 2 trevos acertados, 1/60 vezes 1/15, o que vai resultar em uma probabilidade final de 1 em 900. Observa que essa é fácil de confirmar, basta multiplicar 1/60 por 1/15. No caso de 3 números corretos, mas apenas um trevo acertado, nós teremos 1/60, que multiplica 8/15. Observa que dessa vez não é 14/15, porque nós não estamos considerando a hipótese de 0 acertos entre os trevos. Para conseguir uma premiação fixa, você precisa de pelo menos um trevo acertado. E isso vai levar você à probabilidade de 1 em 112. Chance de você faturar o equivalente a R$24. Para 2 acertos entre os 50 números e 2 acertos entre os trevos, você vai ter 1/8 vezes 1/15, o que vai corresponder a aproximadamente 1 em 117. Observa que se você multiplicar 8 por 15, não vai dar exatamente 117, mas isso porque a primeira probabilidade de 1/8 está arredondada. Como eu falei, ela é, na verdade, de 1 em 7,8. Aqui na probabilidade final eu estou usando a precisão máxima e é por isso que essas diferenças podem eventualmente surgir. Mas o mais importante não é nem isso, o mais importante é você observar que é menos provável você acertar 2 números e 2 trevos do que você acertar 3 números e 1 trevo. Essa probabilidade de 1 sobre 117 é menor do que a probabilidade de 1 em 112, que você tem de ser contemplado com 3 acertos entre os 50 números da matriz principal e apenas um trevo. O que é uma curiosidade da Mais Milionária, porque isso significa que, matematicamente falando, é mais provável você ganhar R$24 do que você ganhar R$12, o que é inédito em se tratando de todas as loterias do portfólio da Caixa. E, finalmente, para 2 acertos na matriz principal e apenas um trevo acertado, você vai simplificar o 8 com 8 aqui e vai chegar na probabilidade definitiva de 1 em 15, o que nos conduz ao final da nossa missão e me permite partir para a síntese e para as considerações finais. Eu acho particularmente ambicioso o nome de Mais Milionária para uma loteria da Caixa. Por mais que eu entenda que a mensagem de marketing está vinculada ao fato de que a premiação principal garantida para a primeira faixa em todos os concursos é de R$10 milhões. No momento da gravação desse
esse vídeo, setembro de 2022, já aconteceram 17 sorteios da Mais Milionária. O prêmio principal não saiu nenhuma vez. E em vários desses 17 sorteios, também não houve ganhadores nem na segunda faixa e nem na terceira. O que sugere duas coisas importantes. Primeiro, de fato, essa é uma loteria altamente improvável. E segundo, o valor de R$6 por aposta, que coloca ela no topo da lista de apostas mais caras entre todas as loterias oferecidas pela Caixa, faz com que o volume de apostas não seja expressivo. E, naturalmente, quanto menos apostas, menor a probabilidade de que alguém vá conseguir beliscar o prêmio principal. A menos que seja, de fato, abençoado com muita, mas muita sorte. Portanto, eu digo e repito, esse nome está errado. Essa loteria não devia se chamar Mais Milionária. Ela devia, sim, se chamar Mais Impossível. E foi exatamente isso que as probabilidades revelaram para você. Se você assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. E se você gostou, por favor, não vá embora sem deixar o seu recado nos comentários.